E aí pessoal, tudo bem? Professor Gessé falando aqui. Hoje vamos iniciar o capítulo 2, tá bom? Do livro de Físico-Química do segundo ano, tá? Que trata da lei de Hess e da energia de ligação. Hoje vamos falar da lei de Hess, tá? E aí temos aí os principais conceitos que a gente vai aprender: calor de neutralização, lei de Hess e energia de ligação. Principalmente hoje vamos trabalhar lei de Hess, ok? Então vamos lá. No capítulo de vocês, por introdução, tem essa imagem desse foguete com essa chama sendo exposta, né? Essa liberação de fumaça. E a gente percebe que está acontecendo uma reação química muito conhecida, a gente trabalhou nas últimas aulas, que é a combustão, tá bom? Esse foguete ele é bem conhecido por conta dessa chama e ele tem um combustível chamado UDMH, que é uma sigla de um combustível usado em um controverso acionamento de mísseis nucleares pela Coreia do Norte, tá bom? A molécula que produz toda essa chama, que dá todo esse poder de combustão e que leva esse míssil, por exemplo, de um continente a outro, é essa daqui, ó, a estrutura da dimetilhidrazina, tá bom? Ela é uma molécula dimetilhidrazina assimétrica. Ela é um composto com estrutura bem simples, tá? Ó, 2 nitrogênios, 2 hidrogênios aqui e 2 CH3, bem pequenininha, mas que pode causar toda essa combustão, tá? Que é muito explosiva. Leva um objeto de toneladas de um continente a outro, tá bom? E ela é um dos derivados da hidrazina, né? Esse nome hidrazina aqui já lembra combustível de foguete. É um dos combustíveis mais perigosos do planeta. A sua chama é tão característica, essa cor aqui, essa coloração, que pelos vídeos de lançamento do primeiro míssil intercontinental norte-coreano, ficou claro à comunidade científica, os cientistas ficaram preocupados, né, que o combustível escolhido pelo Kim Jong-un já era esse daqui, ó, a dimetilhidrazina. Tá? O UDMH, que é o combustível, que é a sigla para esse nome complicado aqui, consegue grande propulsão em relação ao peso do combustível, tá bom? Em mísseis que precisam, né, de todo esse impulso para chegar em locais mais distantes. Funcionando bem, né, o papel de propulsor de mísseis de longo alcance, tá bom? Afora o papel da reação de combustão, ele é maravilhoso no papel da combustão, tá? Mas se a pessoa inalar essa fumaça ou inalar a própria dimetilhidrazina, ela vai causar bastantes danos à saúde de uma pessoa, como irritação na garganta, nos olhos, no nariz, vai causar náuseas, vômitos, tá bom? Vai atingir ali o sistema nervoso, tá bom? Vai atingir o sistema respiratório do indivíduo, além de prejudicar o funcionamento do fígado, trato gastrointestinal, do sangue, dos olhos e da pele, por exemplo. Vai te estragar todinho, tá? Então não chega perto de algum combustível que tem essa sigla, que tem esse nome, tá bom? Agora assim, como é que os astronautas, os astrofísicos, eles conseguem calcular a quantidade de dimetilhidrazina que eles vão colocar dentro desse combustível para poder lançar ele e chegar até o objetivo final? É um pouco complicado, mas a química explica isso justamente pela lei de Hess. Tá? A lei de Hess ela não é um bicho-papão, ela não vem para dificultar os estudos na química, ela vem para poder explicar como é que tu dimensiona a variação de energia liberada por cada mol de substância como essa daqui. Tá bom? Ela é aplicada em vários estudos, principalmente aí na lei, nos cálculos de energia. Ok? Vamos lá. A gente pode determinar experimentalmente isso daqui, tá? A variação de uma entalpia, que é a entalpia que no caso é a energia de um sistema. A gente pode determinar isso experimentalmente a pressão constante, tá bom? Usando um aparelho chamado calorímetro, que a gente já viu lá na frente como é que usa nas primeiras aulas de termodinâmica. Essa determinação, né, porém nem sempre é precisa. Tu vai fazer com um calorímetrozinho lá, mas nem sempre é preciso, tá bom? Usar aquele aparelho. Em certos casos nem é possível tu fazer essa dimensão. Aí vamos ver o que influencia, tá bom? Numa reação muito lenta, por exemplo, o tempo necessário para que ocorra a transformação de completar os reagentes em produtos é muito grande. É um químico, um cientista, ele vai esperar um prazo de 3 meses para a reação acontecer, para ele dimensionar isso. Aí o que vai acontecer? Assim as possibilidades de perda de calor
para o meio ambiente são maiores. A reação muito lenta pode causar danos aos dados experimentais, tá bom? Segundo caso, uma reação que não aconteça de forma completa, ela acontece em várias etapas. Em cada etapa ela libera uma certa quantidade de calor e tu tem que calcular de forma diferente. Não tem como. Devemos considerar a quantidade de reagente que não foi transformado em produto. Vai ficar uma parte do reagente que não vai ter colisão efetiva, tá bom? E corrigir o resultado obtido, o que será menos preciso, tá? Vai ter um erro ali, vai ter um desvio nos valores, e para a química isso não é bom, porque uma ciência exata ela necessita calcular perfeitamente o que um combustível, o que um reagente vai produzir de energia. Terceiro, uma reação que apresente um valor de ΔH muito pequeno, mínimos detalhes na execução das medidas ou até mesmo nas imprecisões características dos equipamentos utilizados podem determinar uma variação muito grande no resultado. Então, ΔH muito pequeno, tu não vai perceber as pequenas variações. E essas pequenas variações vão dar um erro muito grande, um erro experimental muito grande lá no final do processo. Se ocorrerem reações secundárias, tá bom? Ou seja, reações diferentes do que acontece simultaneamente entre as substâncias presentes, a determinação experimental do ΔH de apenas uma delas se torna impossível. Tu coloca dois reagentes dentro de um frasco e tampa, nem sempre é perfeito como tu faz os cálculos teóricos, né? Tu escreve ali a reação teoricamente, nem sempre isso vai acontecer de forma bonitinha, tá bom? A química ela é cheia de detalhes. Então ali acontece reações secundárias, o fato de alguma coisa chegar perto e mudar a temperatura já faz com que a energia, o que o ΔH seja alterado. Então, existe aí a lei de Hess para te salvar, tá? Que salvou as ciências em relação a isso, principalmente as reações secundárias que acontecem, tá bom? Então, vamos considerar aqui esse exemplo, né? O carbono grafite, tá bom? Mais oxigênio formando monóxido de carbono. Essa aqui é a reaçãozinha que a gente faz teoricamente. Eu vou colocar ali grafite com oxigênio, na presença de oxigênio, formando monóxido de carbono. Ela está perfeitamente balanceada. Experimentalmente, não conseguimos determinar com precisão a entalpia disso aqui. Se eu for pegar o ΔH disso aqui, eu não vou encontrar fazendo isso. Por quê? Tá? Pois ao misturarmos o grafite aqui, ó, tá? Com o oxigênio, também vai ocorrer a formação de gás carbônico. Não é só esse rapaz aqui que é formado. Existe aqui também uma reação secundária. Eu vou juntar o grafite com o oxigênio e vai formar monóxido de carbono. Dióxido de carbono, melhor dizendo. Além disso, parte desse monóxido de carbono aqui que formou, tá bom? Também reage com o oxigênio, produzindo ainda mais gás carbônico. Imagine essas duas equações aqui influenciando nessa. O ΔH disso aqui tudo vai influenciar no resultado final, tá bom? Então, é complicado, tá? É complicado tu fazer, eu quero fazer que é a análise da quantidade de calor do grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono. Tá, eu quero pegar dimetilhidrazina e reagir com oxigênio formando a combustão dela. Vai ter reações secundárias que vão te atrapalhar, tá bom? Então, nessas situações a gente vai usar a lei de Hess, tá? A variação de entalpia em processos físicos, fisicoquímicos, né? Ela é constante. Tá bom? A variação de energia que envolve essa equação ela é constante, ela não vai mudar. A quantidade de energia que tem para acontecer aqui vai acontecer independente de qualquer coisa que tenha no meio do caminho, tá bom? Reações secundárias e qualquer outra coisa. Então, independentemente de qualquer etapa, tá bom, do processo, o processo ele vai ser realizado, pois a variação de energia ela sempre vai depender da etapa inicial e final. Vamos entender isso agora de forma um pouco mais explicado. Vou botar aqui passo a passo para vocês. Observe essa equação aqui, ó. Hidrogênio, que é um combustível hidrogênio gasoso, reagindo com oxigênio, formando água no estado gasoso. Muita atenção aos estados físicos, tá bom? Essa equação aqui, todas estão em estado gasoso. E aí eu tenho o ΔH, que é menos 241,8 kJ, tá certo? Então isso aqui está em kJ, bonitinho. Para me formar essa reação, para me transformar hidrogênio, queimar ele, certo? E transformar ele em vapor de água, eu libero, tá? Essa quantidade de energia aqui, ó, menos 241,8 kJ. Por isso que ele é combustão, é reação exotérmica, tá? Só pelo sinal a gente conhece. Então, o que eu faço? Eu trouxe aqui para vocês a aplicação da lei de Hess. Eu tenho duas equações conhecidas. Olha só, eu tenho aqui o hidrogênio gasoso reagindo com 1,5 de oxigênio gasoso, formando água líquida. Muita atenção aqui nesse índice, ó, tá bom? Formando água
no estado líquido, tá bom? Água no estado líquido. Eu conheço o ΔH dele, é menos 285,8 kJ, certo? Menos 285,8 kJ, é uma reação conhecida. Depois eu tenho uma reação de vaporização da água líquida para a água gasosa. Eu também conheço esse ΔH, é positivo, mais 44 kJ. Se eu colocar essas duas equações e somar ela, eu posso cancelar, né, os termos iguais que estão em lados opostos da reação. Nessa primeira equação, eu tenho a água líquida no lado direito, nos produtos. Nessa equação de baixo, eu tenho a água líquida nos reagentes, tá bom? Que também está no mesmo estado físico. Então, se estiver no mesmo estado físico, em lados opostos da reação, eu posso cancelar elas duas. Elas acabam sumindo. É como se eu estivesse subtraindo uma da outra. E isso faz parte da lei de Hess, tá bom? Então, essas duas aqui são semi-reações para formar essa reação inteira. Aí eu somo, tá bom, as duas. O que sobrou nos reagentes eu coloco nos reagentes, o que sobrou nos produtos eu coloco nos produtos. Por exemplo, aqui em cima sobrou hidrogênio gasoso e 1,5 de oxigênio. Eu coloco aqui embaixo, sobrou hidrogênio gasoso mais 1,5 de oxigênio. Depois da setinha, o que sobrou? Apenas água no estado gasoso. A água líquida foi cancelada com a outra aqui, ó. A água no estado gasoso, eu vou colocar nos produtos. Preste atenção que essa equação que ficou aqui no final é justamente essa equação que eu queria aqui no início, tá bom? Essa equação aqui inicial, que eu chamo de reação global, tá? Então perceba, eu vou grifar aqui em azul, ó. Essa equação é perfeitamente igual a essa. E o que a lei de Hess fala? Que independente do processo, tá bom? A variação de entalpia, ela sempre, o ΔH, tá bom? Vai sempre depender da etapa inicial e final. Então, o que eu vou perceber aqui? Olha o pulo do gato. Os dois ΔHs que eu tinha vai dar perfeitamente o ΔH que eu tenho aqui, ó, menos 241,8 kJ. Tá bom? Tá com dúvida? Pega uma calculadora aí agora ou faz na mão para tu perceber isso. Menos 285,8, que é da primeira etapa, mais 44, tá? Menos 285,8 kJ mais 44 kJ. Pode somar os dois processos que vai dar igual a esse resultado aqui, ó, que é igual ao processo aqui de cima. Formou a mesma reação? Vai dar a mesma quantidade de energia. Então, essas aqui são as etapas do processo. Tu pode fazer isso para achar um ΔH de uma reação, tá bom? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aqui tu tem o diagrama, tá? O diagrama de entalpia. Antes da gente passar para o próximo exemplo, eu tenho aqui o diagrama de entalpia, tá? Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó, o hidrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso. Primeiramente, ele tem esse patamar aqui, que é o primeiro ΔH de menos 285,8, ó. Menos 285,8, por quê? Primeiramente, ele forma água líquida. Depois, essa água líquida, ela volta para o estado gasoso. A primeira etapa é exotérmica. A segunda etapa é endotérmica. Ele colocou aqui positivo, 44. Então, ela vem para a água líquida e depois ela volta para a água no estado gasoso, tá bom? Então, essa reação aqui ela não acontece perfeitamente assim rápido, tá? Ela acontece nessas duas etapas, tá certo? Então, o somatório dessas duas é que deu o ΔH final, ó, menos 241,8, ok? E é assim que você faz um diagrama mais completo, tá bom? Você uniu as semi-reações. E aí, eu tenho aqui a entalpia de formação do monóxido de carbono, que é aquele lá, o primeiro caso que a gente fez. Para me achar esse ΔH aqui, tá? Esse ΔH aqui, ó, ΔH padrão dessa reação, lembre-se que esse zero é padrão, eu preciso das semi-reações. E eu tenho aqui duas, tá? O carbono grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono. Depois, o próprio monóxido de carbono, que é o que aparece aqui, ele reage com o próprio oxigênio formando mais gás carbônico. E eu tenho o ΔH padrão dessas duas equações. E o que eu faço? Eu posso manipular elas para me achar essa equação aqui de cima. Eu preciso apenas somar as duas. Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa primeira equação aqui, eu mantive ela. Por quê? A equação que eu quero é essa aqui de cima, ó, do ΔH que eu não conheço. Então lá no resultado final eu quero essa equação. O carbono grafite está nos reagentes. Então essa equação que eu conheço do ΔH, o grafite está nos reagentes. Então eu mantenho ela todinha. Grafite, oxigênio, formando CO2 no estado gasoso. Cuidado com os estados físicos.
tenho aqui o valor, menos 393,5 kJ, menos 93,5 kJ, é o ΔH padrão. Depois, eu preciso de 1 meio de O2 e também preciso do monóxido de carbono nos produtos. Só que nessa equação aqui, o monóxido de carbono está nos reagentes. Pela lei de Hess, ela pode ser invertida. O que é reagente forma produto e o que é produto vira reagente. Olha só o que foi que eu fiz. O que era produto aqui eu coloquei nos reagentes e o que era reagente eu coloquei nos produtos. Aí tu olha para o ΔH e fala, o professor errou mais 283. E aqui o senhor falou que o ΔH padrão era menos 283, mas eu inverti a equação. Quando eu inverto a equação, eu inverto o sinal do ΔH padrão, tá bom? Se aqui era negativo, agora ficou positivo, tá bom? Então, é o caminho inverso, também é a quantidade inversa de energia, tá certo? No caso aqui é uma reação exotérmica, tá? Agora aqui ela vai ser endotérmica, porque eu mudei. O que eu faço agora? Eu somo essas duas equações para me achar a que eu tenho lá em cima. Vamos ver se dá. Então, olha só o que resultou aí, pessoal. Ó, vou riscar aqui para vocês. Quem é que eu posso cancelar? Eu posso cancelar esse carbono que está aqui, tá bom? Esse CO2 que está aí gasoso, ó, gasoso, com esse que está aqui. Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Porque um está no produto, o outro está no reagente. E os dois estão no estado gasoso, no mesmo estado físico. Tá bom? Então eu posso cancelar eles dois. Outra coisa que eu posso cancelar, o oxigênio. Professor, mas o coeficiente aqui é 1, porque não tem, então é 1. E aqui é 1 meio. Mas se eu cancelar um oxigênio com a metade de outro oxigênio, vai sobrar metade aqui. É como se eu tivesse 1 aqui cortando com a metade, porque 1 meio é metade. Então vai sobrar metade aqui. Foi o que eu fiz e coloquei aqui, ó. Tá bom? Então o que sobra eu vou colocando aqui embaixo. Sobrou o que? Carbono grafite. Nos reagentes sobrou carbono grafite, coloquei aqui. Eu sei que aqui ainda tem metade de O2, então eu coloquei 1 meio de O2. Tá bom? Gasoso. Nos produtos sobrou monóxido de carbono, tá bom? Vou grifar aqui também porque sobrou, para que você está fazendo esse resumo, tá? Aqui também sobrou, coloquei nos reagentes. Depois da seta, coloquei, sobrou apenas o monóxido de carbono. Esse 1 meio de O2 foi embora. Então, essa equação é idêntica a essa aqui de cima, ó. Essa equação aqui é idêntica a essa aqui, tá? Porque essas duas aqui são etapas do processo. Quando eu somei as duas, eu dei a equação global, tá? O que acontece com o ΔH? Eu vou somar os dois. Menos 393,5 somado com mais 283, pode somar perfeitamente, deixando o sinal negativo. Vai dar esse ΔH aqui, ó. Tá bom? Que é o novo ΔH. É o ΔH que eu estava procurando aqui em cima. Tá bom? Dá menos 110,5 kJ. Nunca se esqueçam da energia, tá? Kilojoules, a unidade de energia. Esse é o processo, é o valor da energia envolvida nesse processo aqui, ó, para 1 mol de carbono grafite reagindo com oxigênio, formando aí o monóxido de carbono, certo? Então é dessa forma que a lei de Hess me ajuda a encontrar o ΔH padrão desses processos, tá bom? Então eu posso inverter a equação, tá bom? Eu posso dividir ela por 2. Se eu dividir ela por 2, eu também divido o valor do ΔH por 2. Tudo que eu faço com a reação, eu faço com ΔH. Se eu inverter, eu inverto o sinal. Se eu dividir, eu divido o sinal. Eu divido também o ΔH, tá certo? Então, esse aí foi o exemplo que eu trouxe para vocês. A gente fica por aqui e forte abraço, tá bom? Agora a gente vai trabalhar a lei de Hess nas questões, tá bom? Fique ligado na playlist que vai ter muita questão de lei de Hess. Forte abraço.